Bem-vindo ao canal, é um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. No próximo capítulo de A Viagem, Guiomar está desesperada. Com a voz trêmula, diz que vai chamar a polícia. Francisca pede calma, lembra que isso deve ser o último recurso. Guiomar insiste, pergunta se Francisca sabe para onde Raul levou Andresa. Ela se revolta, diz que a filha nunca saiu assim, sem dar satisfação. Francisca pondera, explica que eles saíram cedo, enquanto Guiomar ainda dormia. Guiomar reclama, diz que poderiam ter esperado ela acordar. Está nervosa, em pânico, e Francisco observa que Andresa está com o marido, não sozinha. Mas Guiomar não aceita, acusa Raul de não servir nem para trocar um pneu, e, furiosa, dispara. Se aparecer um ladrão, ele ainda é capaz de usar a filha como refém, porque é um covarde. Neste momento, Andresa chega. Ela pede calma, explica que não quis acordar a mãe porque a viu dormindo. Guiomar, irritada, reclama que ficou o dia inteiro sozinha, com dor de cabeça. Então Andresa pergunta por que Francisca não deu remédio. Francisca responde que fez um chá, deu um comprimido, mas nada adiantou. Andresa supõe que seja apenas um resfriado, mas Guiomar ironiza, chama de invenção de velha, e alfineta. A filha estava com o marido, nem se lembrou dela. Andresa implora, pede à mãe que não exagere, diz que foi só um passeio. Guiomar rebate, com raiva, não é qualquer passeio, é um passeio que ela não podia perder, porque o marido é especialista em passeios, mas quando o assunto é trabalho, não quer saber de nada. Andresa pede que a mãe não apele, defende Raul e insiste que ele não tem culpa. Mas Guiomar acusa, diz que é ele o culpado pelo afastamento da filha. Andresa pede que não repita isso. Se desculpa, promete que vai tomar um banho porque está exausta. Guiomar confessa que está nervosa, sem sono. Andresa garante que volta em 5 minutos. Enquanto isso, em outro lugar, Alberto e seus amigos realizam mais uma sessão espírita. Ele pede que a porta se abra para ele. Diz que espera o despertar. Revela: é a consciência maior, a força cósmica que move o universo. O amor convida a parar, pensar e procurar dentro de si mesmo. No meio disso, Alexandre grita por socorro, pede ajuda para sair dali, conta que experimentou drogas, não gostou e agora sofre com a imundície à sua volta. Está com fome, sede, se sente sujo, desesperado. Se angustia porque não consegue descarregar o ódio contra os inimigos, e isso só o deixa pior, cada vez mais sozinho. Moisés aparece, oferece ajuda, explica que a vida nunca termina, basta querer. Alexandre pergunta o que deve fazer. Moisés responde firme: perdoar. Chocado, Alexandre se enfurece. Perdoar os inimigos? Nunca! Ele grita, ordena que saiam e repete desesperado que jamais perdoará. De volta a casa, Raul enfrenta Guiomar. Diz que ela não tem o direito de pressionar Andresa daquela maneira. Guiomar se defende, dizendo que só falou a verdade. A filha sumiu e a deixou sozinha o dia inteiro. Raul rebate, lembra que Francisca esteve com ela o tempo todo. Andresa intervém, reconhece que a mãe tem razão, admite que exageraram. Raul não entende o motivo, diz que apenas passaram o dia fora, mas Andresa insiste, poderiam ter avisado. Raul argumenta que é normal um casal sair de manhã e voltar só à noite, e não entende por que a mudança de atitude, se quando ela voltou estava feliz. Andresa tenta acalmar a situação, mas Guiomar não permite. Diz que a filha não deve se humilhar diante do marido e acusa Raul de ser o responsável por deixá-la abandonada. Raul pede que Andresa explique à mãe. Eles têm direito a uma vida normal de casal. Andresa olha para Raul com ternura, declara seu amor, mas insiste que não é justo. Lembra que a mãe esteve muito doente e admite que foi egoísta. Pede que conversem com calma. Raul afirma que está calmo, diz que já discutiram o assunto e lembra que Andresa lhe dera razão. Mas ela confessa que pensou melhor e agora acredita que não está certo.
Raul reage seco. Se é assim? Andressa se volta para a mãe. Chama por ela com carinho. Pede que não haja daquela maneira. Promete que não repetirá o erro. Suplicante implora. Não faz isso comigo, mãe. Andressa se desespera ao ver Raul. Pergunta o que está acontecendo. Não acredita na atitude dele. Recorda o dia maravilhoso que tiveram e insiste. Não pode acabar assim. Pergunta com medo. Você está pensando em separação? Raul responde que não, mas admite que precisam resolver um problema grave. Confessa que não aguenta mais viver sob os ataques de Guiomar e teme perder o controle. Andressa tenta calma, mas Raul exige uma decisão. Diz que se ela o quiser em sua vida, basta ligar que ele volta em 10 minutos. Revoltada, Andressa reclama da vida. Raul acusa. Os caprichos da mãe estão destruindo o casamento. Chega a dizer que Guiomar pode estar doente da cabeça. Andressa tenta justificar. Diz que a mãe ficou frágil depois da doença. Mas Raul insiste. Há algo errado. Lembra que Guiomar sempre foi firme e agora se submete a situações humilhantes. Ele decide sair. Diz que vai para o apartamento de um amigo e, antes de ir, desabafa. O que mais o dói é ver Andressa sempre contra ele, por causa de uma palavra da mãe. Andressa tenta explicar. Diz que ama o marido, mas também ama a mãe. Raul a acusa. Ela ama mais Guiomar do que a ele. Andressa, magoada, lembra que Raul já sabia da presença da mãe. Pergunta se quer que a mande embora. Raul confirma. Diz que não suporta mais a convivência. Diante disso, Andressa reconhece que ele tem razão. Resignada, pede que Raul siga o que o coração mandar. Enquanto isso, Tato pergunta o que houve. Bia quer saber se ele acha que o pai tem alguma culpa nessa história. Tato suspira. Admite que não sabe, mas garante Alberto nunca mexeu com droga. Nisso ele tem certeza. Bia reconhece que não gosta do pai, mas não quer ser injusta. Afirma que o Dr. Alberto não tem cara de drogado. Acredita que tudo isso seja uma vingança da mãe contra ele. E comenta sobre Maria. Imagina que ela deve ter ganhado uma fortuna. Tato responde que disso já não sabe. Regina reclama que Ismael está demorando. Brinca perguntando se ele andou aprontando alguma sujeira. Bia estranha e quer saber de qual sujeira ela fala. Regina desconversa. Diz que só estava pensando alto. Nesse instante, Ismael chega. Regina comenta que ele demorou. Ismael garante que tudo está bem. E Bia, desconfiada, pergunta como tudo correu. Ismael conta que a pessoa confessou tudo. Disse que nunca o tinha visto, que agiu por conta própria, cumprindo ordens do Dr. Alberto, e que o irmão dele morreu pelas mãos do doutorzinho. Regina, curiosa, pergunta: o que Maria fez? Ismael responde com ironia. Diz que ela ficou chorando feito um bezerro desmamado. Enquanto isso, Agenor conversa com o filho. Acha que Zeca está se separando de Sofia. Mas Zeca logo esclarece: não é nada disso. Ele só veio avisar que vai aparecer hoje à tarde no video show. Agenor se anima, quer avisar a família toda, mas Zeca tranquiliza dizendo que Lisa e Carmen já sabem. Agenor ri e comenta sobre o programa. Zeca provoca, dizendo que Rosa anda muito romântica. O comentário agrada a Agenor. E então, Agenor decide abrir o coração. Confessa a Zeca que se meteu numa situação complicada. Ele quer casar, e Dona Sininha resolveu ajudá-lo a conquistar Fátima. Com versos, flores, todo um romantismo, do qual ele aprendeu muito. Zeca brinca. Diz que, como todo bom galã, o pai deve estar querendo fugir do altar. Mas Agenor rebate. Não é tão simples assim. A situação é muito mais complicada. Carmen percebe o clima no ar. Comenta sobre rosas vermelhas e poesia. Zeca insiste que o pai não esconda nada. Pede que conte a verdade. Agenor respira fundo e finalmente admite. Está enviando rosas para uma pessoa, mas na verdade é apaixonado por outra. Zeca se assusta.
Pensava que era só uma brincadeira, mas Agenor revela estar realmente enrascado, por causa daquela mulher, e mostra uma carta, cheia de ternura e sentimentos. Carmen e Zeca se encantam com a beleza das palavras, até que Carmen junta as peças e revela a charada. Agenor está apaixonado por Dona Sininha. Enquanto isso, em outra cena, T descobre que Ellie é quem estava fantasiada de mascarado. Ele ri, diz que já desconfiava. Lisa se assusta, o chama. T, ainda confuso, pergunta o que faz ali, se teve mais uma crise, mas garante que se sente bem e quer saber quanto tempo ficou desacordado. Lisa responde que não sabe. Ele percebe que ela está pálida, pergunta o que houve, nota que usa luvas e gravata. Lisa tenta disfarçar, diz que é só uma roupa e logo pede um abraço, encerrando o momento de tensão com ternura. Tibério chega animado, diz que preparou um especial de bobó para a Sininha. Ela acha uma gracinha. A vovó se oferece para ajudar. Sininha, surpresa, acredita que está sonhando, até pede que alguém a belisque. Fátima, emocionada, mostra um verso bonito, enviado por seu admirador secreto. Francisca se aproxima de Andresa, cumprimenta com carinho. Andresa agradece. Francisca pergunta se ela sente dor. Andresa admite, está morrendo de dor de cabeça. Francisca aconselha com firmeza. Diz que o melhor é Guiomar voltar para a fazenda. E garante, isso será melhor para Andresa. Andresa dá bom dia para a mãe. Francisca também cumprimenta. Guiomar responde com carinho. Ela pergunta se está tudo bem. Andresa se desculpa pela noite anterior. Guiomar também pede desculpas. As duas se emocionam, trocam declarações e muito carinho. Guiomar convida a filha para sentar e propõe algo inesperado: fazer uma viagem. Andresa, estranha, lembra que a mãe sempre odiou viajar, mas Guiomar explica que mudou, a doença a fez repensar. Agora dá valor às coisas simples da vida. Sugere que escolham um destino e partam juntas. Andresa hesita, preocupada em deixar Raul, mas Guiomar insiste. Diz que Raul já a abandonou e só a fará sofrer. Francisca chega com o café. Guiomar pede sua agenda. Decidida a planejar a viagem. Animada, fala do Caribe, comenta as belezas, os preços baixos e as compras. Diz que a decisão cabe à filha e descreve os planos: dias de ginástica, tardes de compras, noites de shows e ceias maravilhosas. Francisca lembra que Andresa nunca viajou sem Raul, mas Guiomar reforça: sempre há uma primeira vez. Insiste em comprar as passagens. Garante que ficarão o tempo que a filha quiser. Enquanto isso, Diná se espanta ao saber da viagem. Raul confirma que Andresa e Guiomar planejam ir para o Caribe. Maroca questiona o motivo. Raul explica que a sogra acha que a filha precisa se distrair, mas ele desconfia das intenções dela. Diná pede que ele não deixe Andresa ir. Raul lembra que a esposa só escuta a mãe. Preocupado, teme que 15 dias sob influência de Guiomar afastem Andresa de vez. Maroca aconselha ao filho a agir como marido, mandar impedir a viagem. Mas Raul lamenta, diz que os tempos são outros e revela: as passagens já estão compradas. Diná se apavora só de pensar no avião. Lembra o pânico que enfrentou. Diz que não pisa nem em aeroporto. Raul sugere que ela acompanhe as duas. Argumenta que assim, Guiomar teria menos influência sobre Andresa. Diná rejeita a ideia, mas Raul insiste, pede que faça um sacrifício. Maroca apoia, garante que cuidará da casa e de Patrícia. Diná continua relutante. Lembra da locadora, da galeria, das obras de Otávio e até do estado de Té. Mas Raul rebate. Diz que todos podem ajudá-la a se ausentar e implora. Revela seu medo. Guiomar pode colocar outro homem na vida de Andresa durante o cruzeiro. Mesmo assim, Diná se mantém firme e recusa. Logo depois, Sônia aparece. Maroca comenta sobre as orquídeas que não param de chegar. Tenta convencer a filha a aceitar a viagem. Raul percebe o abatimento da irmã.
pede desculpas por envolvê-la em seus problemas. Diná se emociona. Lembra que Otávio sempre viveu para ajudar os outros e que gostaria que ela fizesse o mesmo. Com o coração tocado, ela decide, vai com elas. Raul comemora. Abraça a irmã. Chama Diná de a melhor do mundo. Corre para providenciar passagens e vistos. Mas Diná lembra. Andressa precisa aceitar sua presença. Raul garante, não haverá problema. Enquanto isso, Patty tenta defender Tato. Diz a Dudu que ele não entende o gênio do irmão. Lembra como Tato sempre foi legal. Dudu rebate. Diz que faz tempo que ela não conversa com Tato. Agora ele anda malvado. Patty sugere que talvez seja a saudade do pai. Mas Dudu corta. Isso não é desculpa. Ele também sente falta. E nem por isso sai aprontando. Ela insiste. Cada um tem um gênio diferente. Dudu conta que Tato chegou até a brigar com o Okida, o homem que sempre foi tão bom e trabalha com eles há tanto tempo. Patty aconselha. Não liga para as provocações. Se ele encrencar, vá embora para casa. Mas Dudu avisa. Quando eu perder a cabeça, vai ser pior. Ela lembra que Tato é maior. Dudu responde com indiferença. Patty insiste que ele pode sair prejudicado. Pede que evite brigas. Dudu, irritado, explode. Já tô de saco cheio. Logo depois, Tato insiste para que Dudu entre na piscina. O menino recusa uma, duas, várias vezes. Irritado, Tato perde a paciência, força a situação e empurra o irmão para dentro d'água. Dudu se debate. Tato tenta segurá-lo ali, exige que ele fique parado. Nesse momento, Alberto chega. Grita com Tato. Ordena que deixe o irmão sair da piscina. Patty se desespera. Conta chorando que Tato jogou o Dudu dentro d'água. Alberto encara o filho. Firme, avisa. Ninguém vai obrigar Eduardo a fazer o que não quer. E não vou permitir que você encoste a mão nele de novo. Tato debocha. Solta uma risada provocadora. Logo depois, Diná chega. Cumprimenta as meninas, pergunta por Almeida. Carmen explica que ele levou o filho ao médico, só um exame de rotina. Animada, Diná conta a novidade. Vai viajar. 15 dias fora. As funcionárias se alegram, dizem que ela precisa descansar, querem saber o destino. Diná revela, Caribe, com Andressa e Dona Guiomar, mas admite estar preocupada com as contas da galeria. Pensa em deixar alguns cheques assinados. Carmen a tranquiliza. Explica que aprendeu com o Dr. Alberto a autorizar o banco a pagar automaticamente. Pede que Bárbara ligue e resolva os detalhes. As duas garantem. Vão cuidar de tudo. Desejam que Diná se divirta, que volte feliz. Ela se emociona. Responde que não pode prometer felicidade. Otávio levou isso embora, mas promete tentar. Pouco depois, Estela chega. Pede para fechar a porta. Diná explica rapidamente. Vai viajar. Estela pergunta para onde. Diná dá a entender, é por causa das confusões que Raul arruma. Ele fez ela prometer que vai para o Caribe, com Dona Guiomar e Andressa. Estela estranha e pergunta, em troca de quê? Diná explica. Raul tem medo de deixar Andressa sozinha. Diante da situação, Dona Guiomar apoia totalmente. Estela retruca. Reclama que Diná vai dar a babá de Andressa. Lembra que ela tem a locadora, uma filha pequena, e o Té, doente. Jim minimiza. Diz que 2 semanas passam rápido. Pede que Estela fique em casa. Estela suspira. Compreende. Promete cuidar da mãe e da pequena Patrícia. Chama a irmã de boba. Incentiva. Vai, aproveita essa viagem. Diná explica que a locadora está tranquila. Agora tem sócias. E o Té está bem cuidado por José Felisa. Estela cede. Sugere que a viagem pode até ajudar, distrair, apagar um pouco as lembranças. Diná reage firme. Apagar não. As lembranças de Otávio ficam, sempre. Logo se despede. Estela garante que vai cuidar de tudo. Diná agradece. Combinam. Se precisar, liga. Se abraçam com carinho. Pouco depois, Otávio encontra Samuel. Pergunta se ele está procurando alguém. Samuel sorri. Responde.
busca sua alma gêmea. Otávio se surpreende. Samuel explica. É um amor que os acompanha por várias reencarnações. Na última, tiveram missões diferentes, mas acredita que, na próxima, voltarão juntos. Otávio questiona. E como você tem tanta certeza? Samuel afirma. Porque não há mais motivos para ficarmos separados. Não temos karmas negativos. O que sentimos é amor puro. Otávio fica pensativo. Pergunta: existem muitos casos assim? Samuel admite. Existem sim, mas não são maioria. Otávio, animado, revela. Eu também tenho uma alma gêmea. Samuel se interessa. E ela, está encarnada? Otávio baixa a voz. Confessa. Sinto uma saudade que dói. Samuel observa. No caso dele, foi a amada quem esperou por ele. Mas diz que Otávio tem sorte, porque ele e a alma gêmea passaram uma vida inteira afastados. De repente, Samuel anuncia. Ela chegou. Otávio se volta, surpreso, e vê Júlia.